Fala galera, tudo bom? Vamos iniciar aqui a nossa aula sobre Matemática 1, o nosso módulo 1, que é o módulo de divisibilidade, tudo bem? Essa nossa aula aqui, esse nosso vídeo aqui, o vídeo em si, ele é um vídeo para, vamos botar assim, serve para você pesquisar, para você dar uma revisada. Você está com dúvida sobre o conteúdo, você vai ter acesso a um vídeo curto, rápido, direto, em cima do assunto que está no capítulo da apostila, tudo bem? Então, aqui no quadro, eu já coloquei a parte introdutória desse capítulo aqui, porque a gente vai usar essas informações para avançar no assunto do capítulo. O capítulo número 1, que é o de divisibilidade, dificilmente você vai encontrar uma questão que é só isso. Geralmente você usa a divisibilidade para desenvolver outros assuntos. Tem questões maiores, com muito mais conceitos, aonde divisibilidade aparece para você simplificar suas contas, encontrar resultados, ou até mesmo desenvolver um processo, tudo bem? Então, aqui no quadro, eu tenho aqui os critérios de divisão, aonde eu tenho divisão por 2. Quando que eu verifico que um número é divisível por 2, sem precisar fazer a divisão? É só verificar o número que ele termina. Se ele terminar em um número par, ou seja, 0, 2, 4, 6 ou 8, o número inteiro será divisível por 2. Tá? Aqui eu tenho o critério de divisão por 3. A soma dos algarismos desse número precisa ser divisível por 3. Você não precisa efetuar a divisão. Observando esse critério, você verifica se o número é ou não divisível por 3. Aqui, divisão por 5. Quando que eu verifico que um número é divisível por 5? Ele tem que terminar em 0 ou 5. Todos os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Se você listar os múltiplos, você vai ter uma lista 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, sempre terminando em 0 ou 5. Aí aqui embaixo, por que eu coloquei o 4 aqui e não aqui entre o 2 e o 3? Basicamente, aqui para cima, eu tenho critérios de divisão específicos para o número. Então aqui eu tenho um critério para o 2, um critério para o 3 e aqui um para o 5. Esses dois aqui embaixo, eles usam critérios que já estão aqui em cima. Então, por exemplo, o número 4, ele é na verdade 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, o critério do 4 é basicamente você usar o critério do 2 duas vezes. Para você usar o critério do 2, você verifica qual o número que termina, ou seja, o último algarismo aqui. Só que na divisão por 4, você verifica os dois últimos. Certo? Então, o critério do 4 é o critério do 2, só que em vez de usar no último número, você usa nos dois últimos números. Os dois últimos números precisam ser divisíveis por 4. E aqui embaixo, divisão por 9, que do mesmo jeito, 9 é 3 vezes 3. Então é só pensar no critério do 3 expandido por 9. Na divisão por 3, a soma dos algarismos é divisível por 3. Na divisão por 9, a soma dos algarismos é divisível por 9. Tudo bem? Então, aqui do lado, eu coloquei alguns exemplos. Aqui eu tenho o número 327. Eu vou verificar regra a regra para saber por quanto esse número aqui é divisível, sem precisar efetuar a divisão. Então, divisão por 2 tem que terminar em número par. Aqui termina em 7. Então, claramente, não vai ser divisível por 2. Divisão por 3. A soma é divisível por 3. Então, eu vou somar aqui. 3 somado com 2 é 5. 5 somado com 7 dá 12. O número 12 é divisível por 3. Então, 327 também vai ser. Então, esse número aqui, ele é divisível por 3. Certo? Se eu efetuar a divisão, vocês vão ver que a divisão vai dar exato. Olha aqui. 327 dividido por 3. 3 dividido para 3 dá 1, sobra 0. 2 dividido para 3 dá 0, sobra 2. E 27 dividido para 3 dá 9 e resta 0. Eu tenho uma divisão exata aqui. Não precisei nem efetuar a divisão, eu já sabia que o número era divisível por 3. Então, divisão por 5 tem que terminar em 0,5. Então, esse número não vai ser divisível por 5. Divisível por 4, se ele não é divisível por 2, ele automaticamente não vai ser divisível por 4. Então, também não funciona. Divisível por 9. A gente somou os algarismos e deu 12.
O 12 é divisível por 3, mas o 12 não é divisível por 9. Então, esse número aqui, dentre os que estão aqui, só é divisível por 3. Aqui eu tenho o número 430. Esse número aqui, ele termina em 0, então ele é par. Então ele é divisível por 2. Se eu somar 4 mais 3 mais 0, eu tenho 7. 7 não é divisível por 3 e nem divisível por 9. Então, eu já não consigo dividir nem por 3 nem por 9. Divisão por 5 termina em 0,5. Esse número termina em 0. Então, ele é divisível por 5 também. Tá? Então, esse número aqui, ele é divisível por 2 e é divisível por 5. O último que falta testar é divisão por 4. Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos precisam ser divisíveis por 4. Nesse caso, os dois últimos é 30. Eu não consigo dividir 30 para 4 e dar exato. Então não tem como. Então, como 30 não é divisível, logicamente, o número inteiro, 430, também não vai ser. Tá legal? E aqui eu tenho o meu último número, 1422. Esse número aqui termina com 2. Então, ele é divisível por 2. A soma dos algarismos, 1 mais 4 dá 5, 5 com 2 dá 7, 7 com 2 dá 9. A soma dá 9. Então, ele é divisível por 3 e também é divisível por 9. Tá? Ele não termina nem em 0 e nem em 5, então não vai ser divisível por 5. E os dois últimos algarismos não é divisível por 4. Eu não consigo 22 dividido por 4. Então, ele também não vai ser divisível por 4. Só que, além dessas regras, eu consigo pensar em outros critérios usando os que estão aqui. Por exemplo, se eu pensar quando um número é divisível por 6. O que significa o 6? O 6 ele não é um número primo, como o número 2 e o número 3. O número 6 ele é um número que é composto pela multiplicação. 2 vezes 3. Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível simultaneamente por 2 e por 3. Então, se um número respeitar a regra do 2 e respeitar a regra do 3, ele também vai ser divisível por 6. Então, por exemplo, aqui, olha, o número 1422, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3. Então, ele automaticamente, ele também é divisível por 6. Então, para verificar se um número é divisível por 6, você verifica regra de 2 e do 3. Tá? Se respeitar as duas regras, vai ser divisível por 6. E o último aqui, por 10. Como que eu verifico se um número é divisível por 10? Eu vou usar a mesma lógica do 6, só que vai ser mais fácil. O número 10, ele é composto por 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Então, para ser divisível por 10, tem que respeitar a regra dos dois. Regra do 2 e regra do 5. Como é que funciona a regra do 2? Tem que terminar em número par. Como funciona a regra do 5? Tem que terminar em 0 ou 5. Opa! Mas se um número termina em 5, ele não vai terminar no número par. Então, a única terminação que respeita as duas regras é o 0. Então, se um número terminar em 0, ele vai respeitar a regra do 5 e vai respeitar a regra do 2. Então, para verificar se um número é divisível por 10, ele precisa terminar em 0. E aqui no quadro já tem um exemplo. O número 430, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 5. E repara só, ele termina em 0. Então ele também é divisível por 10. Tudo bem? Então essas regras que estão aqui, dificilmente vai ter uma questão onde você usa apenas isso para resolver o problema. Mas todas as questões de matemática, em algum momento, podem precisar da operação de divisão. Então, saber esses critérios te ajuda a ser mais ágil, conseguir fazer as contas com mais precisão e, o mais importante, conseguir olhar para um número e entender por quais valores esse número pode ser divisível ou não. Tudo bem? Então, aqui eu tenho os critérios. Esses critérios eu vou usar
para o próximo passo que eu vou dar dentro do próprio capítulo, tá? Como esse capítulo ele fala de divisibilidade, também é importante conhecer divisores de um número, tá? Então eu vou escrever aqui divisores de um número e na apostila eu vou resolver um exercício para conseguir usar o que está aqui. Então, aqui no quadro, a gente verificou os critérios de divisão para poder observar esse tipo de problema aqui. Quantidade de divisores de 36. Às vezes, a questão ela pode pedir simplesmente a quantidade. Às vezes, no problema, eu preciso saber quais são eles. Então, aqui no quadro, vou fazer essa questão de duas formas. Eu vou listar manualmente todos os divisores de 36. E depois eu explico como que eu posso encontrar a quantidade de divisores, tá? Então, eu vou encontrar manualmente todos eles e depois eu conto para descobrir quantos eu tenho. Então, se eu quero saber a quantidade de divisores, eu posso fazer simplesmente assim, ó. Vamos lá. Eu tenho o número 36. Qual é o menor divisor que um número pode ter? E qual é o maior divisor que um número pode ter? Qualquer número, sem exceção. O menor divisor dele é o próprio 1. E o maior divisor dele é ele mesmo. Então, se eu pego 36 e divido por 1, eu encontro 36. Então, o menor divisor é 1 e o maior divisor, 36. Então, todos os outros vão estar entre o 1 e 36. Depois do número 1, quem seria o próximo divisor? Opa, 36 termina em par. Então, ele é divisível por 2. Então, eu consigo dividir 36 por 2. E se eu dividir 36 para 2, eu encontro 18. Pronto, já encontrei mais 2 divisores. Vamos pensar no próximo. 36 é 3 mais 6, que dá 9. 9 é divisível por 3. Então, eu consigo dividir o 36 por 3. E se eu pegar 36 e dividir por 3, eu encontro 12. Então, já encontrei mais 2 divisores. 36 é divisível por 3 e é divisível por 12. Vamos para o próximo. Divisão por 4. A regra do 4 é observar os dois últimos. Mas o 36 só tem 2 logaritmos. Então, a regra aqui não me ajuda. 36 dividido para 4 dá 9. Então, eu já tenho a regra do 4 e o 9 aqui. Então, o 36 ele é divisível por 4 e ele é divisível por 9. E com isso eu vou espremendo. Agora eu sei que os únicos divisores que podem existir são os que ficam entre o 4 e o 9 aqui. O próximo número depois do 4 seria o 5, mas eu sei que o 36 não é divisível por 5, porque ele não termina em 0 e nem em 5. Então 5 pula. Aí chega o 6. Tá vendo que o número é divisível por 2? E está vendo que o número é divisível por 3? Então ele automaticamente é divisível por 6. 36 dividido para 6 dá 6 de novo. 6 vezes 6, 36. Então, eu não preciso escrever o 6 duas vezes. Pronto, já encontrei. Porque entre o 4 e o 9, apenas o 6 é divisor dele. Porque o par do 6 é o próprio 6. Já encontrei. Então, o 36, ele possui todos esses divisores. E se eu contar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 divisores aqui. Tudo bem? Mas tem uma maneira de encontrar o 9 sem precisar listar todos aqui. Como que a gente pode fazer? Pegando o número 36 e fatorando ele. Se eu pego o 36 e divido por 2, dá 18. Se eu pego 18 e divido por 2, eu encontro 9. O 9 dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, o número 36, ele pode ser escrito como sendo, olha aqui, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. E como que é a regra para saber a quantidade de divisores? Depois que você fatora, você vai olhar apenas para os expoentes, só os expoentes. E a regra vai ser, pega o primeiro expoente e soma uma unidade. Pega o segundo expoente e soma uma unidade. Se na fatoração existirem 9 expoentes, você vai pegar todos os 9 e vai somar uma unidade. E vai multiplicar esses valores aqui.
Então isso aqui é 3 vezes 3, que dá 9. Essa é a quantidade de divisores. Tá? Sem precisar escrever na mão, igual eu fiz aqui em cima. Certo? E agora uma questão da apostila dentro desse tema de divisibilidade. Olha para cá. Na página 4 da apostila, a questão número 9, existe um problema que diz o seguinte: eu tenho 3 números, o x, o y e o z. Todos eles são menores do que 17, tá? O x é menor do que o y e o y é menor do que z. Então existe essa ordem aqui. Aí eu tenho duas informações sobre os números. A soma deles é 33 e o produto de dois deles é 99. Então, se eu pegar dois números e multiplicar, eu encontro 99. Tá? 99, ele pode ser dividido, ele pode ser dividido por alguém. O 99, se você for ver, a soma dos algarismos dá 18. É divisível por 3, é divisível por 9. Então, quais são os dois números que multiplicados resultam em 99? Eu tenho as opções 1 vezes 99. Igual eu expliquei aqui do lado. Tem o menor divisor e o maior divisor, que é sempre o 1 e ele mesmo. Só que além dessa dupla, existe a dupla 3 vezes 33. Eu verifiquei que o número 99 é divisível por 3. Mas eu também verifiquei que ele é divisível por 9. Então existe a dupla 9 vezes 11. A questão fala que o produto de dois números, dentre esses daqui, é 99. Então, tem a possibilidade de ser o número 1 com 99, o número 3 com 33 e o número 9 com 11. Aí a questão avisa que esses números são menores do que 17. Então, eu não posso ter essa opção, porque o 99 é maior do que 17. O 33 é maior do que o 17. Então, apenas o 9 e o 11 podem ser esses números. Então tá aqui, ó. O produto de dois deles é 99. Já descobri quais são esses dois, 9 e 11. Agora tem a última etapa. São 3 números, quem é o terceiro? E outra, quem é o 9 e quem é o 11? Imagina que um aluno escreva chamando o x de 9 e o z de 11. Só um exemplo, tá? Eu quero encontrar o terceiro número. A questão avisa que a soma dos 3 é 33. A soma dos 3 é 33. Se eu pegar o 9 e somar com 11, dá 20. Para o 20 chegar até 33, está faltando 13. Então o terceiro número é 13. E aí que entra essa informação. O y não pode ser 13, porque existe uma ordem entre eles. O x é o menor, o y do meio e o z é o maior. Então agora eu consigo terminar a questão, porque se eu sei que existe uma ordem, então o 11 vai ser o elemento do meio e o 13 vai ser o último. Então encontramos os três, x, y e z. 3 números menores do que 17, a soma dá 33 e o produto de dois deles é 99. Tudo bem? Então nossa aula fica por aqui.